a ocupação do território brasileiro. Só lembrando que a nossa ocupação, a gente vai remeter um pouquinho a 1500, com a chegada dos portugueses aqui. Será que houve uma mudança? Sim. Tanto nós estamos falando sobre a questão do posicionamento dos índios aqui dentro. Então, os primeiros habitantes do Brasil, algumas pessoas falam assim, foram os índios, professor. Mas, sim, os primeiros habitantes do Brasil foram os índios. Mas daí, o Brasil passou por várias modificações. Então, a ocupação do Brasil ele começa exatamente na sua parte territorial. Então, assim, quando a gente olha o Brasil um pouquinho, a gente começa a entender a evolução dele. Como é que ele chegou até hoje. Então, vejamos aqui, a ocupação do território brasileiro se iniciou com pequenos arraiais, ou seja, pequenos vilarejos, pequenas vilas, espalhados em diversas localidades. Tais ocupações aconteceram devido à necessidade europeia de ampliar suas atividades comerciais, o que faz com que procurassem novos produtos e novas áreas a serem exploradas. Vou explicar uma coisa para vocês aqui. O Brasil, ele, em matéria de ocupação, ele passa pela seguinte necessidade. Como assim necessidade, professor? Com a chegada dos europeus aqui, nós usamos o termo arraiais. Depois passamos para vilarejos, depois vilas, depois a gente começa a estar no padrão de cidade, ou seja, cada vez mais que pessoas apareciam aqui no Brasil, foi obrigado a ampliar seu território. Só lembrando que a ocupação do território brasileiro, se a gente olhar o território de hoje e o território de alguns anos atrás, a gente pode ver aqui nesse gráfico aqui, nesse desenhozinho aqui, assim, várias fases da ocupação do Brasil até chegar hoje. Então a primeira fase é aquela fase que o Brasil só tinha uma areazinha. Depois ele é dividido em capitanias hereditárias, depois passa para o governo geral, e daí começa a culminância do Estado, a formulação dos Estados. Então, os Estados começam a se formalizar através do quê? Da expansão populacional. Então, os Estados começam a crescer porque tem pessoas morando. Então, o crescimento dos Estados se dá através dessa mobilidade populacional. Ou seja, uma coisa interessante aqui no Brasil é que, se a gente seguir a história bem, a gente olhar o seguinte, lá na história do Brasil, a gente vai olhar que aonde tinha riqueza, tinha pessoas. Então, a primeira ocupação do Brasil era territorial, ali perto do litoral, onde tinha pau-brasil, aquelas coisas. E depois, quando a gente descobre o ouro, o diamante, lá na região sudeste, Minas Gerais, as pessoas migram para lá e começam a crescer essas regiões. É a mesma coisa agora, vem a questão da indústria. Por exemplo, todo mundo agora visa Rio de Janeiro e São Paulo, porque aqui tem estudo e outras coisas mais. Uma questão interessante é o seguinte, de 1500 para cá, nota-se que houve uma diminuição drástica nos índios no Brasil. Bem, o que aconteceu com os índios no Brasil? Certamente, se eu perguntar para vocês, vocês podem até me responder na próxima aula, ou enviar uma mensagem e falar assim, professor, eu sei o que aconteceu com os índios. Os índios praticamente foram dizimados, ou seja, mortos. Por que mortos? Primeiro, basta lembrar que os primeiros índios, o primeiro contato dos índios com os europeus, os índios foram escravizados. Então, quando os índios foram escravizados, o que aconteceu exatamente? Os índios, muitos deles se revoltaram e não aceitaram a situação de escravidão. Então, eles fugiram e muitos morreram. Então, o contato também do índio com o homem branco trouxe doenças novas. Então, assim, o índio em contato com o homem branco, muitos deles morreram dessas doenças. Doenças que eram normais para a gente, tipo uma própria gripe, matou vários índios. Hoje mesmo a gente pode notar que alguns índios lá na região norte do Brasil estão morrendo por conta do coronavírus. Então, praticamente nós temos hoje os índios reclusos da sociedade. Os índios em si, eles preservam, poucos deles preservam sua cultura. Hoje nós temos aí uma infelicidade muito grande do desencontro entre o ser humano, o homem branco e o índio. Os índios de hoje eles vivem em reservas indígenas, são locais demarcados, e cada vez mais eles começam a ficar reclusos da sociedade, ou seja, eles
o espaço onde eles vivem começam a perder o tamanho. Aqui eu cito algumas tribos indígenas que ocupavam o Brasil desde então. Entre as famosas nós temos os tupis, né? É, o Macrogé, Aruac e o Caribe, ou seja, o mais conhecido aqui é o Tupi, né? Temos uma distinção entre o Tupi e Guarani, que é uma língua falada, mas o restante deles, Macrogé e Curabe, são tribos praticamente extintas dentro do Brasil. Por que essas tribos foram extintas? Porque praticamente o ser humano veio e dizimou essas tribos indígenas. Então, assim, daí a gente pode notar que houve uma destruição desses índios. Então vejamos, a destruição dos índios vem junto com a organização do espaço brasileiro. Como assim a organização do espaço brasileiro? O espaço brasileiro que nós vimos aqui, deixa eu mostrar para vocês, aqui, esse espaço brasileiro aqui que décadas e décadas e décadas vem se transformando, ele vem praticamente com, podemos dizer, com matanças de índios e invasões de terra, até chegarmos à concepção do espaço, ou seja, aqui praticamente a expansão territorial do nosso território vem com a questão da economia. O espaço brasileiro também começou a crescer graças à economia, levando café, açúcar para o Brasil, ouro, diamante, soja hoje. Então o espaço brasileiro começa a crescer também por causa desses fatores econômicos. Ou seja, tem dinheiro, tem pessoas. Tem dinheiro, tem pessoas, as pessoas começam a ir para esses lugares, ok? Vejamos aqui, o Brasil possui 26, hoje numa concepção geral, para a gente ter uma noção como é que isso funciona, o Brasil ele tem exatamente 26 estados e mais um Distrito Federal, tá? E de acordo com o IBGE, ele tem 5 regiões, que equivale a Centro-Oeste, Sul, Sudeste, Nordeste e a região Norte. Essa é a concepção do Brasil. E um outro fato para você, o Brasil hoje tem exatamente 5.587 cidades. Só isso. Ou municípios, né? Que é a mesma coisa. Então, pessoal, fica uma dica para vocês, é sobre a questão do Brasil, como que dá a ocupação do Brasil. Então, o que será dos índios? Isso é uma preocupação nossa. O que será do espaço? Basicamente, assim, em questão de espaço, ainda temos bastante limitado. O Brasil ainda tem bastante espaço em relação aos países do mundo. Mas o problema é que a população nossa está crescendo. Em 1970, o Brasil tinha 90 milhões de pessoas. Em 2020, o Brasil tem 210 milhões de pessoas. Então, praticamente, a população brasileira está dobrando, massificando cada vez mais. Mas isso é uma preocupação não em relação ao espaço, mas questões de condições de vida, ok? Então, pessoal, fica para casa aí. Exercício da página 357, 354 e 355. Um forte abraço do professor Fábio. Aquele abraço.